Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Você pode colocar um marcador aí nessa página, porque nós vamos abrir muitas vezes durante esses 2 dias nessa página, pedindo a graça de que esse texto e o seu contexto esteja profundamente gravado no nosso coração. Coloque um santinho, um papelzinho. Só não faça como no lugar que eu fui pregar, pedir para marcar a página, eles arrancaram a página. Vamos ler juntos? 3 ordens nós temos como tema desse acampamento para resumir a cura do ressentimento. Primeira, mesmo em cólera, não. Segundo, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Terceiro, não deis lugar ao demônio. Vamos repetir? Primeira, mesmo em cólera, não pequeis. Segundo, sobre o vosso ressentimento. Terceiro, não deis lugar ao demônio. Eu fico impressionado com todos os estudos que a ciência moderna tem hoje, com a densidade, a profundidade, a sabedoria contida nesses 2 versículos, que na verdade podiam ser 3, nessas 3 frases espetaculares de São Paulo. Aqui nós temos um poderoso segredo, que eu peço a Deus que cada um de nós possa descobri-lo, experienciá-lo e vivê-lo. Porque Paulo nos deixa muito claro aqui algumas verdades fundamentais. Primeira delas, não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não passe pela experiência da mágoa, da raiva, da cólera. Ele constata, mesmo em cólera. Se você pegar outras traduções, e aqui no livro eu tento reproduzir algumas das mais conhecidas, você vai ler aí na sua Bíblia: podeis irar-vos. Se irardes, não pequeis. Essa primeira frase, essa primeira parte da frase, está nos ensinando algo que todos nós já constatamos inúmeras vezes. Inclusive hoje é possível que muitos já tenham experimentado. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não tenha passado pela experiência da raiva, da ira, da cólera ou da mágoa. Os nomes aí são muito semelhantes. E quando eu falo nenhuma pessoa nesse mundo, nesse caso, não estou excluindo nem Jesus. Também Jesus passou pela experiência da ira, da mágoa momentânea, da raiva, da cólera. E por acaso Jesus pecou? Esse é o segundo passo. É possível, mesmo em cólera, não pecar. E isso nós precisamos aprender. Esse é o segundo passo que nós temos que aprender nesse acampamento. Para que a gente não peque, mesmo em cólera, a segunda frase: não podemos deixar o sol se pôr sobre essa mágoa, sobre essa raiva, porque senão ela virou ressentimento. E quando virou ressentimento, há uma coisa espetacular aqui. Há uma passagem do plano humano para o plano espiritual. A mágoa
a raiva, a ira, que é humano, é o plano humano, é o plano dos nossos relacionamentos, conosco, com os outros ou com Deus, torna-se algo espiritual. E pior, espiritual no sentido negativo. Quando uma raiva vira ressentimento, ela está nos mergulhando no inferno. Porque Paulo diz aí, não deis entrada, não deis abertura, ou outras traduções, não deis a menor possibilidade ao demônio. Então leia de trás para frente o versículo. Qual é o único jeito que o demônio tem para poder entrar no nosso coração? Pela porta do ressentimento. Então nós saímos de algo que é humano, por isso que isso aqui não tem nada a ver com autoajuda, não. Nós saímos do plano humano, do plano emocional e caímos no plano espiritual. Por isso nós precisamos entender bem, primeiro, que nós somos humanos, que nós estamos sujeitos à mágoa, à cólera, à raiva, à ira. Todos nós. Segundo, não existe uma vacina em que você tome essa vacina. Eu fui no acampamento e lá eu tomei uma vacina na minha veia e aquilo tocou no meu coração e a partir dali eu me transformei numa pessoa nova, nunca mais me irritei. Pereceu. Morreu. No meu livro eu deixo bem claro, só existe um lugar no mundo em que você poderá conviver muito tempo com a mesma pessoa sem que ela ofenda você. Cemitério. Único lugar. Ali pode ficar cada um deitadinho. Às vezes coloca genro e sogra no mesmo túmulo. Desde que fez 3 anos que morreu, bota lá. Família comprou de ameia a carneira. Comprou de ameia a carneira. Ruim é se a pessoa morre antes do prazo. Dá um trabalhão medonho. Pobre tem que ter prazo para morrer. Agora tem que esperar 3 anos para morrer o próximo, porque senão não pode pôr lá na carneira. Único lugar no mundo em que você consegue passar mais do que 3 ou 4 horas ao lado da mesma pessoa e não brigar, não discutir, não machucar, é no cemitério. Fora, assim mesmo, porque cada um ainda vai com a mão presa, amarra o terço, enche de rosa, porque se mexer espinha, para ficar bem ali, né? Põe terno, tem gente que não sabe nem como andar de terno, fica lá. Tira o sapato para a pessoa não levantar, não sair, e ainda fecha lá dentro, e amarra um terço segurando a mão. E ainda põe a pessoa olhando para cima, que se for de lado ela vê o outro e acaba. Por isso que se toma alguns cuidados quando a pessoa morre. Entendeu? Aí está o segredo. Porque fora disso, impossível. Às vezes amarra o queixo ainda para a pessoa ficar lá. Tampa o nariz para a pessoa não sentir cheiro. Toma todos os cuidados. É por isso que dá banho em morto. Para ir limpinho. Para não ter problema. Fora isso, meu irmão, minha irmã, nós vamos nos irritar. Talvez hoje você vai irritar alguns deles. O grande problema, e aqui está uma coisa que eu estou aprendendo cada dia, é que uma pequena irritação, ela pode vir a tornar-se uma semente permanente de inferno dentro de nós. A mágoa, transformada em ressentimento, é seríssima. Por quê? Porque o ressentimento é o único meio pelo qual o encardido pode vir a fazer morada definitiva no nosso coração.
E quando eu deixo ele entrar no meu coração, eu passo a ser um reprodutor de inferno. Em primeiro lugar, eu reproduzo esse inferno para mim. Algum momento nós vamos olhar aí no livro algumas pesquisas que eu fiz, como a pessoa vai jogando isso dentro do seu corpo. A primeira pessoa para quem você reproduz o inferno, quando deixa o encardido entrar dentro de você pela porta do ressentimento, é você mesmo. Esse inferno começa a tomar conta do seu corpo. Toma conta depois da sua alma, da sua psique, aonde instala-se o nosso relacionamento. E por fim toma conta do nosso espírito. Por isso São Paulo diz lá aos Tessalonicenses 5:23, todo o vosso ser, corpo, alma, espírito, tem que estar irrepreensível, tem que estar curado. Não pode achar nenhuma porta para ele entrar. Então, primeiro lugar que eu reproduzo o inferno é para mim. Eu reproduzo um inferno físico. Depois eu reproduzo um inferno psíquico, afetivo. Depois eu reproduzo um inferno espiritual. Quando eu criei essa semente de inferno, esse ninho do inferno dentro do meu coração, e eu passo a reproduzi-lo em mim, logo eu estou reproduzindo para as outras pessoas. E o povo simples sabe disso. A pessoa que tem essa semente do inferno dentro de si, ela é capaz de transmiti-lo até mesmo para a natureza, para os animais. Por que fala que uma pessoa consegue, com um mal olhado, por exemplo, matar um bicho? Olha, tem um fundamento teológico para isso. Essas bruxas, porque ela alimentou de tal forma, ela criou tanto inferno dentro de si, que esse inferno sai no seu olhar. Eu hoje entendo muito bem aquilo que eu estudei na filosofia, quando eu lia, por exemplo, Jean-Paul Sartre, um filósofo ateu, e ele dizia, o inferno são os outros. Claro. Porque no momento em que eu tenho o inferno dentro de mim, ele vai encontrar facilmente sintonia com qualquer pessoa que tenha inferno. Mas em primeiro lugar precisa estar aqui. Porque se ele não estiver dentro de mim, ele não vai achar sintonia com o que está fora. Precisa da liga. Então, pelo ressentimento, eu deixei transformar uma mágoa, uma coisa corriqueira, uma raiva momentânea, muitas vezes uma raiva justa. Exemplo de raiva justa: você está sentado aqui, você levantou cedo, você veio de longe, você atravessou o Brasil inteiro para vir num acampamento, hoje você levantou de madrugada, tomou banho, veio para cá, se sentou porque você veio para rezar, você quer realmente ter uma experiência com o Senhor. Mas aí tem o filho de uma anta que senta atrás de você, ou do lado seu, ou que não senta, que chega atrasado, e que fica falando o tempo todo, ou fica o tempo todo né, mexendo no nariz, ou aquele coitado que não toma banho, senta do lado da gente, e quando manda impor as mãos, ele levanta lá. É uma raiva justa. Não é? Ó, eu vim de longe, eu me preparei, eu vim rezar, eu estou aqui, eu quero rezar. E por que tem esse fiote encardito que vem aqui para me atazanar? Não é justo? É justo. É justo, mas não é santo. E o que eu vou fazer? Talvez seja esse fiote encardido que será o meu caminho de céu. Não sei, pode ser. Agora, não queira você ser caminho de céu para muita gente, não. Tem alguns que servem de céu para muita gente, que a gente não aguenta mais a pessoa. A gente já está pedindo para Deus encaminhar ela logo. Ela já criou muito céu. Está na hora dela. Então é uma raiva justa. Você não tem controle sobre essa raiva. E aí?
Então será possível que é pecado mortal sentir raiva? Não. Mas é mortal se eu deixar a raiva se transformar em ressentimento. Como é que se transforma em ressentimento? O que fazer para que não se transforme em ressentimento? E quando se transformar em ressentimento, o que eu posso fazer? Sem Jesus como Senhor, como Mestre, como caminho, nós não temos saída. A cura do ressentimento é absolutamente fundamental. E aqui, meus irmãos, é mais uma das contribuições que o cristianismo tem a dar para a história. Fora de Jesus é absolutamente impossível. Sem Jesus é absolutamente impossível. Por isso eu penso, essa é uma das grandes contribuições que nós precisamos e podemos dar para a história moderna. Ensinar as pessoas a viverem, a experimentarem o amor. Por isso essa é a marca registrada do cristão. Então, a primeira coisa a constatar na sua vida, mesmo em cólera: podeis irar-vos. Se irardes, eu sou uma pessoa normal. Eu não estou vacinado. Não, porque é um perigo eu pensar que eu estou vacinado. Sabe? É um grande perigo você achar que você agora está imunizado quanto à raiva. Porque aí, quando ela vier, você pôs uma ideia na cabeça que você está imunizado contra ela. Logo, você não vai detectá-la. E isso também o Cadito quer. Ele quer achar um jeito de entrar dentro da gente, nem que seja você ignorando ele. Então, essa ideia de que não, esse não é mais problema meu. Que vem de baixo não me atinge mais, desde que não seja um formigueiro sentado em cima dele. Eu não posso pensar isso, porque senão essa também é uma porta de entrada para o inimigo invadir nosso coração. Gente, o ressentimento é a qualidade negativa pela qual você pega o inferno que está fora e o coloca dentro de você. O ressentimento é a capacidade encardida de você pegar um fato do passado e reavivá-lo, reinflamá-lo, ressuscitá-lo hoje. O ressentimento é a capacidade de pegar coisas exteriores, concentrá-las. Quantos tomates cabem dentro de um potinho de massa de tomate? Quantos? Não sei quanto. Dentro de uma latinha daquela, deve ter uns 30, 40, 50 tomates. Porque ele é concentrado. Aliás, o pessoal que vende tomate hoje, a não ser para a festa de São Firmino lá na Espanha, que eles usam 150 toneladas de tomate para jogar na cara do outro. Aqui no Brasil, não sendo época de eleição, então o tomate já não tem uma saída tão grande. Os tomateiros hoje aprendem a fazer o tomate concentrado. É gostoso, né? Vem aqui lá, eles apertam aquilo, põe num forno, tem que esquentar um monte, não sei quanto, tem que desidratar o tomate, tirar toda a água de dentro dele, aí aperta. Um tomate desse tamanho, aquele tomate morango assim, fica pequenininho. E por isso que engorda, fica coisa medonha. Se você pega um punhado daquele, você come 18, 25 tomates numa mãozada. Ainda põe um molhozinho, aquilo ali é bom, né? Padre, mas spa não emagrece? Depende. Se for, por exemplo, espaguete, engorda. Então não acredito nesse negócio de spa emagrece. Depende. Se for espaguete, dependendo do molho que tiver, engorda. Então, cabe uma porção de tomate dentro de um potinho. Quando nós vamos fazendo isso, nós vamos pegando o mal e nós vamos concentrando o bichinho. Você vai secando ele. Você vai tirando a água, tirando a casquinha, concentra e depois entope o seu coração. O seu coração é um vidro de massa de tomate. Só que em vez de ter tomate, tem o que não presta. Tem raiva, ódio, mágoa, ressentimento. Aí você vai misturando tudo isso e vai dando corda. Você carrega o inferno concentrado dentro de você. Carrega o inferno em pílulas dentro de você.
Então não vamos pensar, eu já estou imunizado, glória a Deus, aleluia, o Senhor restaurou meu coração, agora eu sou uma pessoa completamente nova, eu agora não tenho mais mágoa, não tenho mais ressentimento, glória a Deus, aleluia. Cuidado, enquanto eu não ver o atestado de óbito, não acreditarei. Se você é vivo, e por isso que não se sabe se o ressentimento morre 4h15 ou 4h20 depois da morte. Diz que ele fica ali rondando a pessoa, a vida. Se houver possibilidade, fizeram uma pesquisa, qual é a frase que você gostaria de ouvir no dia da sua morte? Um falou, eu gostaria de ouvir, esse foi um pai de família honrado. Outro falou, eu gostaria de ouvir, esse foi o maior de todos os cantores. Outro dizia, eu gostaria de ouvir, esse homem deixou rastros de céu por onde passou. O outro falou, eu gostaria de ouvir, olha, está mexendo, está mexendo. O encardido fica ali assim, esperando ele, está mexendo, então, bota na pessoa. Então eu não posso pensar, eu estou imunizado. Não estou, não. Eu preciso descobrir quais são as situações que mais facilmente me irritam. Eu, por exemplo, estou fazendo um dossiê completo disso aí para mim, tá? Já está uns 700 páginas mais ou menos. Mas eu tenho que descobrir onde está a minha fraqueza. Gente, conhecer a sua fraqueza é ser forte. Se uma pessoa chegar para mim e falar assim, Padre Léo, vão nadar no mar, vão atravessar a Baía de Guanabara a nado, ó que eu vou. Eu não conheço nada, nem numa banheira eu não consigo atravessar ela a nado. Nem lá no Japão, naquele furozinho, eu não atravessava nada aquilo. Agora eu vou ser besta. Só porque um amigo meu convidou eu para nadar no mar, eu vou. Eu não, estou vendo. Eu tenho que saber minha fraqueza, eu não consigo nadar esse tanto. Não aprendi a nadar, não sou submarino. Vou de barco. Então, descobrir a minha fraqueza é um sinal de inteligência. Inteligente não é quem acha que pode tudo, é quem sabe aonde não pode. Quem sabe onde está a sua fraqueza. Então, eu preciso perceber que situações da minha vida são situações que me deixam mais irritado. Reconhecê-las humildemente em primeiro lugar diante de mim mesmo, que é o mais difícil. Depois achar pessoas diante das quais eu posso abrir meu coração. Descobrir um mecanismo. Repito o que eu já falei e eu vou repetir isso muitas vezes. E dentro desse mecanismo não há nenhuma possibilidade de você curar um ressentimento, a não ser pela experiência pessoal de Jesus. Por quê? Se o ressentimento tem uma íntima relação com o demônio, São João já deixou bem claro que só Jesus é aquele que veio ao mundo para aniquilar as obras do demônio. O que o mundo não entendeu ainda e só vai entender quando fizer uma experiência de Jesus é essa. Verdade absoluta e fundamental. Se o ressentimento é uma realidade teológica, é uma realidade espiritual, é um caminho para o inferno, o único que pode me tirar desse caminho é Jesus. Mas eu preciso perceber que é uma situação humana. O que causa ressentimento em você? Uma mágoa, uma ira, uma irritação. E o que causa essa irritação? Qualquer coisa. Como é que a gente fica com raiva de uma coisa? Como é que de repente você fica magoado? Quando quebra as nossas expectativas. Eu estou esperando que me aconteça algo maravilhoso e não acontece. Ou eu peço a Deus que não me aconteça determinadas coisas negativas e acontece. A quebra da expectativa. Toda vez que você esperar algo bom que não acontecer, e toda vez que acontecer algo ruim que você não deseja que aconteça, instala-se a possibilidade do ressentimento. Mas nenhuma situação chega a ressentimento se primeiro ela não
for uma mágoa, o que é mágoa? É aquela coisa que me aperta. Você vai no supermercado, comprar fruta, uma pessoa que conheça bem fruta, sabe, não leva essa maçã, ela está ressentida. O que é uma fruta ressentida? Todo ano em Santa Catarina tem a época da colheita da maçã. Santa Catarina produz muita maçã e muito boa maçã. Quando chega a época da colheita, os jornais, as rádios começam então a... Como é que chama isso? Chamar... Arrecadar, não. Convocar gente. Não, alguém falou a palavra certa. Não é advogado. Chamar gente para trabalhar. Fazer igual o dono da vinha fez. Recrutamento. Muito bem, palavra correta. Então faz o recrutamento. Quem quer trabalhar na colheita da maçã? Eles espalham lá para o interior do Paraná, para o Santa Catarina, e vem gente de longe. Mas o sujeito que vem de longe, ele chega lá na fazenda de maçã, ou nos hotéis, por exemplo, tem muitos hotéis naquela região que produzem maçã, você pode ajudar a apanhar, tem festivais de comida, de doces, tudo à base de maçã, de chás. O sujeito não pode no dia seguinte que ele chegou ir lá apanhar maçã. Ele tem que fazer um curso para apanhar maçã. Estou acostumado a apanhar laranja lá no interior de São Paulo. É fruta. É redonda. Tem o mesmo tamanho. Mas tem que apanhar diferente. Porque a maçã é uma fruta que se ressente com muita facilidade. Talvez seja por isso que transformar a jaca do paraíso em maçã. Pela sua capacidade, a fragilidade de se ressentir. Laranja, você chega lá, chacoalha a laranjeira, ou dá umas bambuzadas assim, principalmente se não for sua, né? Aí cai mais rápido. Cai no chão, você joga dentro do saco, olha, não tem ninguém, você põe nas costas e joga no pé. Não tem problema, dá umas batidinhas na laranja, até ajuda, sobe o cargo. Tanto que você para chupar, você aperta a mesa que vai chupando. Né? Antigamente era um ritual descascar uma laranja. A gente ficava olhando o pai da gente, abria aqui o celularzinho, né? Onde ele guardava o canivete, canivetinho corneta, limpava o canivete, aí pegava. Que ficava atento que não podia arrebentar. Para depois a gente brincar, né? E também para depois vocês xingar nos olhos do inimigo. Era uma arma poderosa. Aí todo mundo ficava atento para saber quem vai ganhar a tampa. Eu quero a tampa, pai. E se o pai desse uma tampa maior pro irmão e pra gente a tampinha? Ainda meu pai que não fazia tampa, vai fazer só um buraquinho assim, redondinho. Aí você vai apertando aqui assim, né? Quanto mais aperta, mais calma. A maçã não. A maçã você não pode. Então, para apanhar uma maçã, por exemplo, você tem que pegar com a mão inteira na maçã, encostar a palma da mão, pressionar suavemente. Não pode pegar com 2 dedos assim, porque você vai forçar muito onde você aperta. Aí ela fica preta, fica ressentida. Então tem que saber. Tem que ter técnica para colher a maçã. Assim também, o ressentimento é uma mágoa. Começou com uma mágoa. Algo me apertou. Tem gente que a gente precisa tomar muito cuidado com essa pessoa. Tem pessoa que a gente fala que não é uma manteiga derretida. Não é que é o jeito. Por exemplo, ovo. Ovo tem uma casca frágil, mas dependendo do jeito que você pegar ele assim de comprido, você não parte o ovo tão forte que ele é. Então tudo que é fraco tem seu lado forte. A maçã, por exemplo, para carregar tem que ser quase igual ao ovo. Tem que ser naquelas caixinhas. Ou se não, naquelas sacolinhas que vinha antigamente. Bonito, né? Depois a gente usava para no cabelo aqui assim, para sentar o cabelo. A redinha, você virava ela assim, formava uma maçãzinha com ela também. Ai, coisa chique, né? E aquilo era bom, você chegava a dar de 300 para a namorada, e a casa você pega aquilo. É? Põe aqui assim, para sentar o cabelo, você passava a banha de porco e põe, né?
Ficava aquele modelão, sim. Cabelo todo esticado, sim. Tinha utilidade. Hoje você nem vê mais aquelas coisas. Hoje você vem no supermercado, já tá aquele, vem da Argentina, já vem com aquele papel assim que já está meio derretendo. Então eu tenho que saber, ué. A maçã é uma fruta deliciosa, mas ela tem que ser pegada com jeito. Tem pessoas também que tem que ser pegada com jeito. Tem que ter, você vai descobrir no jeito. A mulher não descobre o jeito do marido, ela vai descobrir no jeito dele. Ela sabe que ele é terrível. Pelo trupé ela nota quando ele está chegando. Hoje ele está marchando mais. Hoje ele já está meio de galope. Está meio trotão hoje, está nervoso. O Eclesiastes já diz, o jeito de andar da pessoa revela o que ela sente. Em casa você nota isso. Você vê aquela pessoa naquela sensibilidade, né, de bailarina. Quando o marido entra com aquela suavidade, você vai sentindo aquele barulho, a casa dá aquela tremida assim. Parece que hipopótamo fala assim, querido, chega aí que vai tremendo tudo, né? Você já fala pra fiosa, seu pai, não tá bem nosso. E até os crianças já sabem também. Avisa a mãe e fala, você vai ver que seu pai chegar, cachorrinho. Aqui é a delicadeza materna. Aí a criança nota que o pai chegou bravo. Deixa por outra hora. Ô mãe, o pai tá nervoso, não fala nada não, para não deixar ele nervoso, né? Interesse pessoal. Então você já sabe, você sabe que a pessoa tem essa fraqueza, sabe que ela tem essa debilidade. Você tem que aprender. Agora, sabe uma coisa interessante? Você já notou que é muito mais fácil a gente descobrir todos os defeitos de todas as pessoas que estão ao nosso redor? E dificilmente a gente vê o da gente. Mas Jesus falou isso. Jesus diz que as antas do tempo dele, e nisso são muito semelhantes às de hoje, que elas são capazes de enxergar o cisco dos olhos do outro e não ver a trave que está no seu. Jesus já ensinou isso. Como é difícil. Enquanto eu não perceber quais as situações que me encolerizam. E quando for aquela cólera justa, que parece à primeira vista, que eu sou obrigado a tomar uma providência, até para educar a pessoa. Se eu não aprender a ter um controle sobre mim mesmo, eu vou ser a pessoa mais, como diz o menino, desinfeliz do mundo. Tem pessoa mais desinfeliz? A pessoa que não tem controle sobre si mesma. A Bíblia mostra, por exemplo, quando Herodes fez aquela festa de aniversário, mamado, não poder mais, estava trêbado, e a Herodíades dançou para ele. A filha da Herodíades, se fosse a Herodíades, ele nem olhava. É a filha dela, a novinha, Salomé, bailarina. Aí eu fui pensando nos componentes daquele episódio. Herodes, o homem mais poderoso daquele mundo, mas não tinha domínio sobre si mesmo. Já pensou? Um homem tão destrambelhado que só porque uma mocinha dançou na frente dele, ele disse que dava metade do reino para ela. E a mulher do Herodes, a Herodíades, a primeira dama, uma mulher lindíssima, que já estava segunda época, já tinha casado com o irmão dele. E outra, uma mulher que tinha uma cabeça para o seu tempo muito evoluída. Porque numa sociedade machista, onde o normal era o homem trocar de mulher quantas vezes quiser, mas uma mulher trocar de homem, isso era raro. E pega a Herodíades que ainda trocou pelo rei. Você vê o tanto que ela subiu. Era uma mulher, ela devia ter qualidades espetaculares, devia ser muito bonita, muito jeitada, e só uma cavalona mesmo, aquela cabeçada. Ou não?
Difícil ter uma cabeça para superar, para largar o irmão. Porque até para você ser ruim, você tem que ser bom. Tem que ter qualidade. O bandido, por exemplo, o bom bandido é um especialista, ele estuda um monte. Herodíades era uma mulher espetacular. A mulher que seduziu o rei. Que capacidade ela tinha de conseguir as coisas, hein? Mas o que foi a desgraça dela? A mágoa que ela tinha no coração contra João. E por que ela tinha mágoa dele? Porque ele foi o único que teve coragem de falar na lata dela. O que todo mundo falava. Ou não? E depois, ele falou alguma mentira? Não falou mentira. Agora, gente, olha o que o ressentimento faz com uma pessoa. Herodíades estava na festa. Aquele tanto de gente. Aquela música maravilhosa. Pergunto, ela viu quem estava na festa? Ela ouviu a música? Porque mesmo estando lá na festa, aonde estava o coração dela? Lá na cadeia. Ela não ouviu música. A música estava tocando, mas ela estava ouvindo o João Batista acusando na cabeça dela. Ela não viu os convidados, ela riu para todo mundo. Ela não vê a pessoa, ela olha para a pessoa, mas ela vê João. Cada pessoa que chegava era João. Perde o controle. E a menina? Gente, uma menina para dançar pro rei tem que ser espetacular. Ela tem que ser muito boa de dança. Ainda mais a dança oriental. É uma dança que exige, é um verdadeiro malabarismo. As dançarinas orientais, por que fala a dança do ventre? Não é essa porcaria que aparece hoje, não. É o autocontrole que a pessoa tem, o domínio. Ela é capaz de movimentar a barriga sem enfiar a mão, por exemplo, tudo pelo treinamento. Uma moça para ser dançarina, ela tem que fazer um monte de renúncia. Ela não pode comer um monte de doce, por exemplo. Ela tem que passar fome. Ou é verdade, não? Não é verdade? Ela tem que treinar 5, 6, 7, 8 horas por dia. Então você veja que moça espetacular. Primeiro devia ser muito linda. Porque se fosse um canhão, eles iam pôr ela para dançar lá. Nunca! O rei ia esconder ela, falando assim, ó, Herodíades, vai ter uma festa aí com os colegas meus. Você manda a Salomé na cara da tia sua lá, né? Dá uns dinheiro para ela aí. Pra ninguém ver ela, porque coitada, tá acabada. Ela era linda. Uma mulher que tinha um alto domínio, dançava, aquela coisa espetacular. Ela tinha controle sobre todo o seu corpo, mas não tinha controle sobre o seu desejo, gente. Outra coisa, eu fico impressionado porque a Salomé era uma menina espetacular de generosidade. Ela foi dançar, por amor à dança e por amor ao rei. Ela não foi dançar para ganhar alguma coisa. Ela não foi dançar para ganhar um prêmio. Tanto que na hora que o rei chegou para ela e falou, pode pedir o que você quiser. Se ela tivesse ido dançar para ganhar alguma coisa, planejou, eu vou dançar, porque aí ele vai querer me oferecer um presente e eu peço aquele colar de pérola que ele tem lá. Ou eu peço um carro conversível, eu peço um celular daquele que vem com máquina de retrato. Quer dizer, ela não pensou em nada. Ela treinou para dançar. A gratuidade, que coisa linda. Ela tinha um domínio maravilhoso sobre o seu corpo. Ela tinha um domínio sobre sua vontade. Mas, por influência da mãe, a gente vai ficando parecido com quem a gente convive. Na hora de tomar a decisão, ela que era capaz de ficar 7 ou 8 horas treinando por dia, ela que era capaz de fazer grandes renúncias, foi perguntar, mãe, o que acontece? E a anta da mãe manda ela pedir a cabeça do João Batista numa bandeja, ela pede, para quê? Olha a imbecilidade. 3 pessoas, as 3 vítimas de uma mágoa, de uma raiva, que se transformam em ressentimento. Ressentimento gera morte. Percebe? Gente, Herodíades podia resolver a vida dela. Nem se o Herodes morresse, ela ganharia tanto dinheiro. Se o Herodes morresse e ela tivesse casado com comunhão de bens, pelo direito romano, que o nosso vem de lá também, ela teria direito a 25% de tudo que ele tivesse.
O Herodes estava dando a ela a chance de resolver todos os problemas da sua vida, de ganhar 50%, de se tornar a mulher mais poderosa. Por quê? A filha ganharia metade do reino, ela ganharia 25%, seria a mulher mais poderosa do mundo. Mas ela trocou 75% da riqueza de Herodes por uma cabeça numa bandeja. E o que ela vai fazer com essa cabeça? Nada. Só para prejudicar o outro. Eu conto uma história muito legal que ilumina o livro. Eu vou ler essa história para você. Aliás, esse livro, ninguém mais vai ficar com raiva de mim. Como eu escrevi sobre a cura do ressentimento, uma vez a Eliana Sá me disse que tinha muita gente ressentida comigo por causa de eu não dar autógrafo. Para evitar isso, então, esse livro já vem autografado. Para quê? Você compra ele já. Aí você pega e põe seu nome aqui. É impossível você não saber seu nome. Se não saber, também não compra o livro, você não vai entender nada. Então já está aqui, é meu mesmo, já autografou, já autografei lá na editora. E é só tirar o xerox do meu autógrafo. Pronto. Agora você já tem autografado. Olha para comprar. Essa história, ela dá o enredo desse livro. É a história do Juvenal. Juvenal era um homem honesto e muito trabalhador. Tinha uma vida simples e boa. Todos gostavam muito do seu jeito simples de viver. Casado com uma mulher que amou desde menino, tinha uma casa ajeitada. Seus problemas eram corriqueiros. Aqueles que todo mundo tem. Algumas dívidas, alguns dissabores, pequenos concertos que a casa exigia, algumas briguinhas com a esposa. No mais, tudo bem. Aliás, alguns amigos até comentavam que Juvenal era calmo demais. Que ele até parecia cego, por não perceber o que estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Alguns até tentavam dar uns indiretas, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente sobre aquele problema terrível que o coitado do Juvenal estava vivendo sem saber. Quando o Juvenal chegava no barzinho perto da empresa, uma ou outra vez até percebeu uns risinhos estranhos de alguns companheiros. Mas, como quem não deve, não tem. Já que não devia a eles, Juvenal não temia e nem desconfiava de nada. Até o dia em que a bomba veio à tona. Ele estava sendo traído. E o pior é que o caso da esposa era com o patrão do Juvenal. Juvenal era bom, mas não era bobo. Por pior que seja, não. Foi pedir satisfação ao patrão. Queria tirar aquela história a limpo. Por pior que seja, a verdade é sempre o melhor remédio. E o patrão confirmou tudo. Era tudo verdade verdadeira. E, como agora o Juvenal estava sabendo de tudo, era bom que soubesse também que esse era o único motivo pelo qual ele continuava empregado naquela empresa. Já que a coisa foi descoberta, não existia mais nenhuma razão para mantê-lo no quadro de funcionários. Juvenal foi despedido e humilhado. Seu patrão não fez nenhuma questão de deixar a coisa escondida. O homem estava apaixonado pela mulher do Juvenal. Queria vê-lo longe para tê-la perto. Despudoradamente assumiu tudo. Demitiu o Juvenal e ainda fez questão de deixar que a notícia se espalhasse. O demitido e sofrido Juvenal foi pedir explicações à esposa. Piorou tudo. Ela também admitiu que estava apaixonada pelo outro. E que agora, já que ele tinha descoberto, também não tinha motivo nenhum para ficar aguentando ele o resto da vida. No mesmo dia, Juvenal perdeu o emprego, a esposa, um monte de amigos, a honra, a dignidade, o bom nome e a coragem de viver. Saiu de casa, passou a perambular pelas ruas. Sua vida estava destruída. Cada dia que passava, a dor em seu coração era maior. Ele tinha saído de casa, sido demitido do emprego, mas parecia que nunca sua ex-esposa
e o ex-patrão haviam estado tão presentes na sua vida. Olha, o processo da mágoa começa a se instalar. Ele saiu de casa, ele perdeu o emprego, ele não estava mais vivendo fisicamente com a esposa, não estava mais trabalhando fisicamente com o patrão. Agora, a ex-esposa e o ex-patrão estavam morando dentro do coração de Juvenal. Ele tinha ido embora da empresa, mas os dois estavam agora morando de aluguel dentro do seu coração. Em todo lugar que chegava, parecia que todo mundo já sabia da história. Você notou isso também? Quando você tem um problema, você chega num lugar, parece que todo mundo está sabendo. Olha, quem está olhando? Quem está olhando desse jeito? Nunca viu mais gordo, não? Tudo que fazia lembrava aqueles dois terríveis inimigos, que durante tanto tempo lhe foram tão próximos. A ex-esposa e principalmente o medonho do ex-patrão agora o acompanhava por toda parte. Aliás, Juvenal nunca falou tanto com a infeliz como agora. Dia e noite ele estava conversando com ela. Quer dizer, não era bem uma conversa. Agora ele estava rasgando o verbo, falando tudo que ele sempre desejou falar. Agora tinha chegado a hora de falar aquelas coisas que estavam entaladas na garganta. E ele falava sem parar. Só que nem ela, e muito menos o ex-patrão, estava ali para ouvir o falatório. O Juvenal estava falando sozinho, conversando consigo mesmo, murmurando, ruminando, moendo, remoendo. Segundo passo para a mágoa se instalar. A pessoa traz o inimigo dentro, fecha ele aqui dentro e começa a alimentar. E vai alimentando como? Ruminando. Onde a gente chegou? Hoje vai dizer, hoje eu quero desfrutar da sai pra lá, você negócio. O gato, o cachorro, você chuta, criança chora, o telefone. Eu não quero saber do telefone. Briga com o telefone tocando. Eu não vou atender você, não vou atender você. O telefone não escuta a gente, você pode xingar ele. Tá pior que o creto na orelha, gente. Não é assim? Juvenal já deu o segundo passo, estava falando sozinho. Quando achava uma sombra agradável para descansar, Juvenal dava um jeito de se deitar, fechava os olhos e começava a assistir aquele filme que ele carregava no coração. Ele tinha feito um filme. O dia que ele ouviu, chegando na empresa para falar com o patrão, aquela cara safada, sem vergonha, aquele medonho. No filme mostrava direitinho ele chegando em casa, ele sem jeito de falar com a mulher, estão falando um negócio aí, é verdade. Ele voltava, tinha um preinho assim, ele voltava assim, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ele já levava, o coração dele tinha virado uma parede de DVD. Ah, o coração dele apanhava, em vez de bater. Era o DVD que estava dentro. Dúvida, dívida, DVD. Juvenal dava um jeito de deitar, fechava os olhos e começava a assistir o filme. Cada momento de descanso era a hora de assistir o mesmo filme. Ele mesmo tinha dirigido, produzido, estava divulgando aquele longa-metragem sobre sua história de sofrimento, adultério, infidelidade, traição e revolta. Algumas cenas ganhavam destaque especial. No aparelhinho de vídeo de sua memória, na lembrança ele via e revia a cena mais dolorosa. Parava em determinadas cenas e ficava contemplando longamente cada gesto, cada olhar da ex-esposa e do ex-patrão. No filme ele refez toda a sua história, desde o dia em que conheceu aquela menina linda, o primeiro olhar, o primeiro beijo, o dia do casamento. Como ele foi feliz, ao menos da parte dele. O menino perguntou: pai, você que a mamãe nunca foram felizes, não? Ô filho, nós fomos felizes durante 26 anos. E o que aconteceu depois, pai? A gente se conheceu, casou.
Ao menos da parte dele, ele nunca teve do que reclamar. Ela nunca teve do que reclamar. Sempre foi um marido honesto, correto, nunca traiu. Ela é que não soube se comportar. Mas por quê? Por que ela fez aquilo com ele? Por que pagar com ódio tanto amor que ele deu a ela? E o ex-patrão? Juvenal tinha certeza, e o filme mostrava isso com precisão de detalhes, que ele tinha ajudado o ex-patrão a ficar rico. Quantas vezes trabalhou até tarde da noite? Quem garante que não for nessas vezes que o medonho do ex-patrão aproveitou para ir seduzir a sua ex-esposa inocente e honesta? Como é que aquele homem, que lhe devia tanta obrigação, fora capaz de roubar-lhe a esposa e com isso roubar-lhe a alegria de viver, a dignidade, a honra, o bom nome? Não era possível que aquele homem tivesse vivido tanto tempo só com o objetivo de prejudicar o coitado do Juvenal. O filme com sua história já estava gasto, mas ele não se cansava de assistir. Mesmo perambulando pelas estradas empoeiradas da região em que vivia, continuava mentalmente a assistir o filme, fazendo pequenos reparos, acrescentando detalhes importantes que com o tempo você lembra. A mágoa ajuda-se a lembrar os detalhes. Era preciso que o filme retratasse da maneira mais fiel possível aquela história de infidelidade. O júri também estava montado dentro do coração do Juvenal. E aquele longa-metragem, possivelmente com várias continuações, os retornos, parte 1, 2, 3, 18, 25, precisava retratar a história nos seus mínimos detalhes. Do contrário, haveria o risco de os jurados não julgarem a obra com a devida atenção. Embora estivesse trabalhando com tanto esmero em sua obra-prima, Juvenal não tinha muitos critérios para escolher os jurados. Qualquer um que encontrasse pelo caminho era maduro bastante para avaliar o filme. Até mesmo um cachorrinho que passou a acompanhar Juvenal foi designado ao posto de assistente de direção. Com ele, Juvenal partilhava tudo. Feliz é você, juiz. Feliz é você. Chorava, tomava umas cachaças, reclamava da ex-mulher, do ex-patrão. Assistiam juntos o filme. O cachorrinho já estava treinadinho. Quando não estava assistindo o filme, Juvenal falava sobre o episódio. Quando não tinha com quem falar, pensava e falava sozinho. Dormia, acordava e sonhava com o filme na cabeça e no coração. E cada dia mais ficava impressionado e irritado com a crueldade do ex-patrão que lhe roubou a ex-esposa. Numa dessas andanças pelos bosques da vida, Juvenal encontrou um objeto estranho, brilhante, bonito, parecido uma chaleira nova. Como tinha o costume de juntar tudo o que achava pelo caminho, acabou por pegar também aquele estranho objeto. Antes de iniciar a tão esperada sessão noturna de exibição do filme, Juvenal foi tirar da mochila os objetos que juntou naquele dia. Foi aí que percebeu que aquela chaleira parecia uma lâmpada, era uma lâmpada, dessas que esconde gênios durante milhares de anos. Juvenal estava tão entretido com os pensamentos de sempre, que nem percebeu que inconscientemente estava esfregando a lâmpada. E não é que o gênio estava ali dentro? O gênio saiu feliz da vida, por ter sido liberto. E como é de costume nas histórias de gênio e de lâmpada, disse ao Juvenal que ele seria seu mestre, e por isso tinha direito a um pedido. Um pedido? Exclamou Juvenal. Sempre ouvi falar que eram 3. Por que agora essa redução drástica no número de pedidos? Isso eu não sei, respondeu o gênio com má vontade. Afinal, passara tanto tempo escuridinho dentro daquela lâmpada. É pegar ou largar? Bem, posso pedir qualquer coisa, disse o Juvenal, qualquer um. É somente um pedido, mas ele pode ser complexo, grande, exagerado. Você pode me pedir o que quiser, saúde, paz, dinheiro, alegria, fortuna, tudo o que você quiser ou precisar, é só pedir. Tudo o que eu quiser em qualquer quantidade, não tem nenhuma condição, perguntou Juvenal. Bem, na verdade existe uma lei irrevogável, que todos nós gênios somos obrigados a cumprir. Eu sabia que não era tão fácil assim. Que lei irreverente é essa? É irrevogável. Ninguém pode mudar essa lei. Ninguém pode mudar.
Sim, mas que lei tão importante é essa? É muito simples. Pela lei irrevogável dos gênios de lâmpada, tudo aquilo que você pedir para você, eu sou obrigado a dar em dobro ao seu pior inimigo. Ah, vocês leram aqui, vocês são videntes. Está escrito aqui, estava bom demais. Quer dizer que tudo que eu pedir para mim, o Senhor dará em dobro ao meu ex-patrão? O gênio não tinha falado quem era o inimigo, ele que disse. Se ele é seu pior inimigo, com certeza. Escute, seu gênio. Ele vai ficar sabendo que está ganhando essa fortuna nas minhas putas? Pior ainda. Com certeza, disse o gênio. Nós não podemos fazer nada escondido, a não ser ficar morando na lâmpada até que alguém nos liberte. Assim, tudo que o Senhor pedir, seria obrigado a dar em dobro ao seu ex-patrão, com as saudações do seu nome. Minha nossa, que lei mais absurda! Ele me prejudicou tanto, me humilhou, roubou a minha ex-esposa, me jogou no olho da rua, e agora ainda vai se beneficiar das minhas coisas. Isso não é justo! Se é justo ou injusto, eu não sei. Não fui eu quem inventou a lei. Só sei que tem de obedecer. O que o Senhor me pedir, eu darei em dobro ao seu ex-patrão. Juvenal ficou pensativo. Aquilo tudo era tão novo, tão difícil. Ele tinha a possibilidade de ajeitar sua vida. Poderia pedir uma fortuna bem grande ao gênio e começar uma vida nova em outro lugar, em outro país, onde ninguém o conhecesse. Talvez até em outro país mesmo do mundo. Mas o fato de saber que o ex-patrão acabaria lucrando com isso, não lhe dava paz. Aquele homem ainda iria rir da sua cara. Ele o prejudicara tanto, agora seria beneficiado. O que pedia ao gênio? Juvenal pediu um prazo até o dia seguinte para pensar bem. Se você tivesse a mesma oportunidade do Juvenal, o que você pediria ao gênio? Pense um pouquinho. Pensa na pessoa que mais prejudicou você. Você vai ter que pensar nela ao longo desse encontro, não tem jeito. O que você pediria ao gênio? Na manhã seguinte, quando o gênio lhe apareceu para realizar seu pedido, Juvenal já tinha tomado a decisão mais importante de sua vida. Não teve nenhuma dúvida em olhar bem nos olhos do gênio e pedir: quero que o Senhor me arranque um olho. A força que foi capaz de fazer com que Juvenal, ao invés de ajeitar sua vida, pedisse que o gênio lhe arrancasse um olho, porque assim o seu inimigo perderia os dois, não chama-se burrice, chama-se ressentimento. E é isso que nós carregamos dentro de nós. Pior, alguns de nós, não fica só pedindo ao gênio para arrancar um olho. É capaz de ficar rezando, pedindo a Deus para que a pessoa perca imediatamente os dois e conserve os seus. Pior ainda. O ressentimento, quando toma conta da pessoa, quando cega a pessoa, ele faz com que a pessoa fique o tempo todo tramando um jeito de ir arrancar lentamente, porque a vingança é um prato que se come frio, o olho do outro. Não carrega esse gênio dentro de você. Lança ele fora. O verdadeiro gênio não está na lâmpada, está no seu coração, no meu também. É muito mais do que um gênio. Tem nome. E ele pode mudar tudo na sua vida, inclusive o jeito de se enxergar e enxergar os outros.